Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você tem vivido dias de ventos contrários? Os ventos contrários é uma linguagem figurada, bíblica, que fala de coisas que se opõem a você. Circunstâncias que não são favoráveis. Coisas que acontecem, aí vai em todas as áreas, né? Financeira, amorosa, na saúde, um monte de coisas contrárias que impede você de vencer, de ser feliz, de prosperar, de alcançar as bênçãos do Senhor. Tudo isso são ventos contrários. E por que os ventos contrários eles têm vindo sobre a minha vida? É isso que nós vamos falar aqui. É isso que nós vamos entender. E, detalhe, nós vamos repreender o vento. Nós vamos determinar que isso cesse da sua vida. Você crê? Então fique até o final deste vídeo. E não só fique até o final, como compartilhe esse vídeo agora, neste exato momento, se você crê. Manda para 3, 4 pessoas agora, por favor. Se você está no Facebook, compartilha nesses grupos do Facebook agora, ou marque pessoas que você precisa que essas pessoas ouçam estas palavras. E não é só palavras, irmãos, nós vamos orar. Nós vamos orar aqui agora o Salmos 91 e depois eu vou orar especificamente para você, para a gente repreender no nome de Jesus todo o vento contrário. Você crê? Então bora lá. Graça e paz, amados, eu sou o apóstolo Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo ao meu canal e muito bem-vindo à minha página aqui no Facebook. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal do YouTube e ativa o sininho das notificações. Se você está no Facebook, a mesma coisa, siga a nossa página, curta a nossa página e ative as notificações da página para quando a gente postar os próximos vídeos desse devocional do Salmos 91 com palavras proféticas, você possa ser notificado aí, tá bom? E vir acompanhar todo esse conteúdo que tem sido o quê? Uma bênção para muitas pessoas, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para o momento de oração, nós vamos orar o Salmos 91. Logo após tem um testemunho de pessoas que inclusive estão fazendo esses devocionais, essas orações. Você vai ver o que Deus está fazendo. Grandes milagres. São testemunhos de pessoas que me acompanham aqui. E aí, eu quero vir trazer essa palavra para você e orar por você específico, tá bom? Então vai marcando o joinha, o gostei, a curtida nesse vídeo agora e vamos para a oração. Repita assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será um escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio.
No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra. Calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. A paz do Senhor, pastor Eliseu, pastora Gleice. Aqui quem fala é a Patrícia, de Rondônia. Eu quero testificar as maravilhas que o Senhor fez na minha vida através da campanha Sarando a Terra. Eu já fazia mais de 21 anos que eu estava sem trabalhar. Fazia um bico ali, outro acolá, mas eu sempre falava com Deus, eu clamava ao Senhor para que Ele abrisse uma porta para eu trabalhar de carteira assinada. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, Ele abriu uma porta para mim trabalhar, não na área que eu tinha trabalhado antigamente, como operadora de caixa. Agora, no exato momento, Deus abriu a porta para mim, eu estou trabalhando como serviços gerais. Mas eu estou muito feliz por esta bênção, este milagre, porque muitos sabem, a pandemia, o mundo em si, as portas de emprego têm estado muito escassas, né? Ainda mais aqui no estado onde eu moro, no estado de Rondônia. Mas eu estou muito feliz, eu louvo a Deus, exalto a Deus, que o Senhor venha abençoar ricamente os pastores desse ministério Cavode, que o Senhor venha dar mais e mais unção, poder do Senhor Jesus, para que milagres e maravilha venham a ser feitos. E eu creio em nome de Jesus que vai ter mais bênção para eu testificar. Em nome de Jesus, um abraço em vocês. Glória a Deus, aleluias. Amém, meu irmão, minha irmã. Deixa eu falar algo para você antes de trazer essa palavra aqui. Olha só, você tem nos acompanhado aqui há quanto tempo? Não sei, né? Você deve estar falando aí, não dá para me saber. Mas você já recebeu bênçãos? Você ouviu o testemunho aí? Então, conta o seu testemunho também do que aconteceu, para edificar as pessoas, né? Estimular as pessoas a orar. Quando a gente ouve os testemunhos aqui, todo mundo fica edificado, estimulado. E detalhe, o seu testemunho glorifica o nome do Senhor, porque no testemunho você vai falar o que Deus fez, Jesus fez, ou seja, Ele vai ser glorificado. Tá? Uma das traduções de glorificar é elogiar. Ele vai ser elogiado pelo que Ele fez na sua vida. Quando as pessoas ouvirem o que Deus fez na sua vida, Deus vai ser elogiado.
Olha que bonito, né? Pelo aquilo que aconteceu na sua vida, o que ele fez na sua vida. Então conte pra gente, mande o seu testemunho para esse número do WhatsApp que aparece na sua tela, que é o 62 98610 2866. Enquanto eu vou falando, o número vai ficando aí, tá? Olha só, grava um áudio, grava um vídeo irmãos, cadê o pessoal do vídeo, hein? Mostra a sua cara aí, irmãos, né? Coloca a cara pra gente ver. Eu falo a cara, mas é brincando, né? Coloca o rosto pra gente ver aí, irmãos. Nós queremos ver quem você é. Então, conte o testemunho através do vídeo. Tem muita gente que fica tímido, né? Mas você tem essa opção. Pode mandar o vídeo e pode mandar também o áudio. Conte o seu testemunho. Fale o seu nome, o lugar de onde você está falando. Quando você gravar, grave num lugar silencioso, sem barulho, sem música de fundo, tá bom? E mande pra gente. Quando você for mandar nesse WhatsApp que você pegou aí, você vai digitar lá assim pra mim, meu testemunho, tá? Aí você vai enviar pra gente e digitar meu testemunho. Pra gente encontrar o seu testemunho aqui no WhatsApp, tá bom? Vai ser bênção de Deus. As pessoas vão ser edificadas, vão ser abençoadas através do seu testemunho. Valeu? Então, eu aguardo o seu testemunho. Meus queridos, vamos lá? A palavra hoje é Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 52. Eu vou lendo, vou parando, vou explicando e vou profetizando. E você vai marcando o joinha, o gostei, o like. Por favor, já vai compartilhando. Você que está no Facebook, nesses grupos do Facebook. Irmão, dá para você compartilhar 4, 5 grupos aí, que eu sei que eu faço isso. Então compartilhe aí, tá? E dá até para marcar o nome das pessoas que você quer que vejam esse vídeo. Então faz isso aí, você que está no Facebook, né? Quem está no YouTube também pode compartilhar aí nos grupos, no seu próprio Facebook, se tiver perfil, tá? Fale da gente, fale das orações, porque vai ser bênção. Veja só, Marcos capítulo 6, versículo 45 em diante. A tradução da Bíblia é a King James atualizada, tá? Diz assim: logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e seguisse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia o povo. Despedindo, subiu ao monte para orar. Ele manda os discípulos ir para o barco e ele fala, não, enquanto eu vou despedindo aqui, vocês vão indo, tá? Aí depois Jesus ainda vai para o monte orar, né? E eles estão lá no barco esperando, sem Jesus, né? Eles estão no barco sem Jesus. Preste atenção na história. Versículo 47. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar. E Jesus encontrava-se sozinho na terra. Imagina ele aqui na terra e o barco distante, né? Lá no meio do mar, ele olhando de longe. E notou que os discípulos remavam com dificuldade, tá? Pega essa palavra, remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Eu faço a primeira pausa aqui para te dar 2 palavras no original grego, ok? Mas deixa eu te dar uma aplicação pessoal. Quando a gente falou aqui sobre o vento contrário, você sabe que é uma linguagem figurada de problemas, circunstâncias que não são favoráveis. E eu lhe perguntei quantos ventos contrários estão soprando no seu barco, na sua vida, na sua história. Quantas coisas que você pensou ou pensa e está desenvolvendo talvez, mas com dificuldade. Pastor. Eu vejo muita gente prosperando, mas para mim prosperar é uma dificuldade. Todo mundo está ganhando dinheiro. Ganha parece que mais fácil do que eu.
Todo mundo está feliz na vida amorosa, num casamento, num relacionamento, mas olha para mim. Parece que o vento está vindo todinho em mim, pastor. Pastor, realmente, o vento contrário da enfermidade, da doença. Quantos ventos contrários. Não é que você não consegue navegar no vento contrário, consegue. O problema é a dificuldade. Porque para você parece que as coisas é mais difícil, não é? Detalhe, Jesus não estava no barco. Eles já estavam no meio do mar. Eles não esperaram Jesus na beira do mar, né? Porque eles poderiam ter esperado Jesus ali, na beira do mar. Não. Ele disse para a gente ir na frente, mas vamos esperar ele aqui na beira do mar. Não. Eles resolveram, já vamos entrar aqui, já vamos atravessar. Eles não esperaram. Porque Jesus também, ele foi para o monte, ele ainda foi para o monte orar, mas não esperaram. Eles já foram na frente, sem Jesus. Nós acabamos de sair de 4 vídeos, onde eu falei sobre esperar. E aqui nós temos um exemplo clássico de eles não esperavam. Eles não esperaram, já foram logo. E eles já estão no meio do mar. A Bíblia diz que eles remavam com dificuldade. A palavra grega para dificuldade, basanizo, tá? É a palavra basanizo, que significa tontura, preste atenção. Significa estar atormentado, tanto com dores físicas e mentais, tá? E também significa labuta, dificuldade é a labuta. Labuta é um trabalho exaustivo, um trabalho que você gasta muita força, muita energia e tem pouco resultado. Eu falei agora em cima, né, do que está acontecendo com você. O que você tem vivido na sua vida amorosa, financeira, na sua saúde, na sua vida, é uma labuta. Você tem feito muita força. E as coisas parecem que estão mais difícil ainda, não é verdade? Está na hora de Jesus entrar nesse barco, meu irmão. E eu estou aqui para te dizer que ele vai entrar nesse barco. Eu estou dizendo aqui que o vento que vem contra você, quando Jesus pisar aí contigo nesse barco, vai acontecer um milagre. A dificuldade vai, passar. Tá? A Bíblia diz que essa palavra contrário, o vento contrário, a palavra contrário é a palavra enanitios, palavra grega. Eu já disse várias vezes, mas vale a pena a ressalva, relembrar, que a minha pronúncia no grego e no hebraico é péssima, tá? Eu confesso. E às vezes a gente translitera aqui a palavra e fica pior um pouco mais, mas é basicamente isso, tá? Quando você for pesquisar, se caso você tenha essa curiosidade de pesquisar, você vai ver que a minha realidade na pronúncia aqui não está tão longe assim, mas está longe de ser a perfeita, tá, irmãos? Mas essa é a palavra. E também, além de significar contrário, significa oposto. É um vento que vem para fazer oposição. Significa oponente. Um oponente é aquele que vem para duelar contigo, para lutar contra ti. O que é aqui? Inclusive eu coloquei aqui entre parênteses que o oponente também tem a ver com o adversário, né? Quem é o seu adversário? Que vento que luta contra você? É o seu oponente, adversário. Significa também hostil, tá? Palavra contrário, e adverso. Então significa todas essas coisas. O vento contrário é as próprias tribulações, é as próprias tormentas da vida, né? E a gente sabe
que dentro de uma visão espiritual há muita influência das próprias potestades sobre os espíritos elementais, fogo, água, vento, né? Há uma operação maligna também nesse sentido. Não é à toa que quando Jesus foi para expulsar os demônios, aquela legião de demônios do endemoniado lá na cidade de Gadara, que é tão conhecido como o endemoniado de Gadarena, o que acontece antes de Jesus pisar lá naquela cidade é a mesma coisa aqui, ó. Vendaval, tempestade, tribulação, que ali já era os próprios demônios querendo destruir eles. É a famosa resistência. E Jesus vence no mundo espiritual e quando chega lá, os demônios já falam, você veio para nos atormentar? Porque já sabia, porque Jesus vence eles antes na dimensão espiritual. No cosmos, Jesus já vence aqueles demônios, né? E muitas vezes nós estamos em meio a situações, a batalhas espirituais, que você está vendo o problema aqui de frente, na sua vida, numa pessoa, mas isso tem que ser vencido primeiramente no mundo espiritual, nas regiões espirituais. É muito forte, é muito interessante isso aqui. Então, o vento ao contrário é isso. Ó, dentro de algumas culturas, tem o Exu Ventania. Demônio que trabalha nessa área. É destruição, é bagunça, é vendaval, sabe? Aí a vida das pessoas fica como uma ventania, uma bagunça, um ciclone. Sabe quando um furacão passa e destrói tudo? É o propósito do vento contrário. Hoje, em nome de Jesus, nós iremos repreender toda essa influência satânica maligna e todo esse vento contrário que traz dificuldade. Traz dificuldade. O vento que é o oponente, o adversário, né? Eu vou continuar lendo o texto para a gente fechar o entendimento e orarmos. Eu vou ler novamente o versículo 48 para você pegar novamente o entendimento. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que viram caminhando sobre as águas, ao invés de dar glória a Deus, aleluia, e falar, meu Deus, esse nosso rabino, esse nosso mestre é o cara, meu Deus, me ensina a fazer isso. Não, irmão. É lógico também que muitos de nós iam assustar, né? Logo pensaram se tratar que era um fantasma. E por isso gritaram ao medo, irmãos. Pois todos os que tinha visto ficaram apavorados. Contudo, logo que subiu no barco para junto deles, eu até coloquei em negrito aqui para mim, frisar. Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos estão gritando, dizendo, é o fantasma, estão tomados pelo medo, pelo pavor. E junta com o barulho do vento, da tempestade, imagina as ondas, né? O barco. Aí Jesus faz, ó, não tem como filmar aqui meu pé, mas, ó, pisa no barco. Irmão, como diz o ditado popular aqui no Brasil, é mesmo que tirar a dor com a mão. Foi Jesus pisar no barco, o vento, ó, acabou. Já pensou nisso? Eu profetizo agora, neste exato momento, que o Espírito Santo, que faz a pessoa bendita de Jesus ser real na minha e na sua vida, ele está agora pousando, pisando, ele está entrando nesse barco junto contigo, nesta situação que você está vivendo no seu casamento, na vida financeira, na sua saúde, na sua família, no ministério, e ele pisa agora neste barco.
Ele embarca agora com você. E quando ele embarca com você numa situação, o vento contrário tem que parar. A dificuldade vai embora. Aquilo que era uma labuta para tu fazer, para tu conquistar, para tu vencer. Ai, que dificuldade de remar. Nós estamos fazendo muita força, se esgotando, se acabando. Agora vai ser fácil. Eu profetizo sobre a sua vida. Vai ser fácil. Recebe em nome de Jesus. Todo vento contrário, obedeçam agora a Ele. Não é obedecer ao Eliseu, a esse irmão, essa irmã, a Ele. Porque nós chamamos, vem Jesus, pisa no nosso barco, embarca conosco, Senhor, nessa situação. Chorabatoромada. Ramachoromanso, contoromasso. Quando ele pisou, meu irmão e minha irmã, o vento parou. Vai compartilhando, por favor, irmão. Marcando o joinha, gostei, deixando o seu like. Tarabacantoromasso. Ele está curando você agora. Essa dor, ela para agora, porque ele embarca. Esta enfermidade, essa doença cessa agora, meu irmão. Agora, minha irmã. Você vai ver que todo esse Exu ventania que entrou aí no teu casamento para bagunçar no teu relacionamento, tá parando agora. Cessa, cessa, cessa. Chorabacantorobaço. Todo espírito de prostituição que veio para devastar, destruir, trazer dificuldade. Sai agora desse relacionamento, desse casamento, desse esposo, dessa esposa. Da vida do que está solteiro, do que está solteira, que você não deixa essa pessoa ser feliz com ninguém. Vá embora agora. Todo vento contrário. Lembra-se que o vento foi o que bateu lá na casa de Jó, que destruiu, quebrou com tudo, matou os filhos, fez ele perder as finanças, um monte de prejuízo. Então o vento, ele vem para isso. Esse vento contrário, ele vem para isso. Mas nós repreendemos esse vento contrário de prejuízo, de miséria, de pobreza. O vento que só traz coisas pejorativas no sentido financeiro. Na tua empresa, no teu trabalho, na tua profissão, nas causas que você está apresentando, causas judiciais que o vento está contrário. Que isso se reverta agora. Cesse. Chorabacantoro. Todo vento de tribulação, de briga, de contenda na sua casa, na sua família. Que esse vento contrário cesse agora. Em nome de Jesus. E o vento se acalmou. E eles ficaram pasmos. Afinal, olha o último versículo 52 que eu quero ler para vocês. Afinal, eles não tinham entendido o milagre dos pães, porque os seus corações se mantinham endurecidos. Quando Jesus faz isso, anda sobre as águas, entra no barco deles, eles tinham acabado de sair daquela experiência da multiplicação dos pães e dos peixes, irmãos. Agora eu vou dar uma exortada aqui para vocês. Depois dessa bênção eu tenho que exortar também, irmão. Quantos estão vendo milagres? Eu não já cansei de falar aqui para vocês que me acompanham há tempo, que milagre não firma ninguém em Deus. É bom, é edificante, é maravilha, é. Oh, que beleza, né? Fica aquela marca registrada na sua vida que Deus fez um milagre em você. Mas milagre em si, em relação à convenção, a quebrantar o coração. Irmão, você quer
um exemplo. Quantos que não... eu vou dar um exemplo que vai desmoronar com todo o espírito de sofisma na sua mente. Você que acha que só o milagre vai fazer alguém mudar de vida. Não vai, irmão, não converte ninguém. Ajuda. O povo do deserto, que saíram do Egito. Nuvem, coluna de fogo, maná, a abertura do Mar Vermelho, a chuva de codornas para eles comerem carne, e quantos outros milagres aconteceram, e aquele povo continuou com o coração duro. Então não coloque a sua fé, meu irmão, minha irmã. Eu vou orar porque fulano de tal vai ver o milagre e vai... O coração de pedra, o coração duro, um coração endurecido, não é apenas um milagre. Ou vou dizer de uma forma mais simplista, não é um milagrezinho que vai fazer esse coração ser aquebrantado. É a ação do Espírito Santo quebrando o coração. Eu tenho uma mensagem no canal, que até a pastora Cleise fez uma campanha do coração de pedra. Depois vocês procuram no YouTube, né? É muito forte isso. Eles tinham visto muitos milagres, inclusive a multiplicação dos peixes, dos pães. Viram Jesus andando sobre o mar. E Jesus está dizendo, e o coração deles ainda estavam endurecidos. Deixa eu te dar a palavra original aqui. Tá? Pastor, vou orar pelo meu filho. Deus vai abençoar a vida financeira dele e ele vai entender que foi Deus. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o milagre da convenção e do aquebrantamento... Por isso que esses dias eu disse para um irmão que veio me procurar, orando por uma situação da esposa que está assim, com ele meio... Eu falei, irmão, esse tipo de milagre... Eu falei, aqui nós estamos em Goiás, e aqui em Goiás é calor, é muito quente. Eu falei para ele, você sabia que é mais fácil Deus fazer nevar aqui no Goiás, que é um calor de lascar, do que mudar um coração? Porque o coração, ele tem um livre-arbítrio, ele quer acreditar ou não. O coração, quando ele está endurecido, petrificado, é só a ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes tem coisas, eu falei para ele, tem coisas que se você falar vai endurecer mais ainda, que vai ferir mais, vai machucar mais. Então um coração endurecido você tem que saber trabalhar no psicológico dessa pessoa, nas emoções, nos sentimentos, porque é isso que reforçou esse coração petrificado. Não é uma libertação simples, não é um trabalhar simples, não é um milagre que Deus opera assim. Não, irmão. A questão do coração, irmão, de uma mudança de alguém. Por que você acha que a salvação é o maior milagre? Porque alguém reconhecer a Cristo como o seu único suficiente Salvador e aceitar e se converter a Ele de fato, estou falando os bestas que ficam levantando a mão e dizendo que é de Deus, que é de Jesus, e o comportamento, a mentalidade, o resto tudo não condiz. Ele diz que é, mas não é. Estou falando desse tipo de gente, não. Eu estou falando quando eu e você, nós temos a plena certeza que para caminhar com Ele temos que renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, cortar na própria carne. Eu estou com vontade de fazer isso, não vou fazer porque eu vou desagradar Ele. Mas muitos de nós não, estamos com o coração ainda. Todos nós temos, eu tenho áreas, situações, comandos, mensagens, coisas que é difícil a gente obedecer. É ou não é? Todo mundo tem um pouco de dificuldade, um pouco ainda de coisas que estão petrificadas. Alguns assuntos bíblicos nós temos dificuldade de viver. E quanto mais alguém que está literalmente com o coração duro.
Mas eu digo para as pessoas, não desista de orar por essas pessoas. Porque quando o milagre acontecer também, irmão, é um milagre poderosíssimo mesmo, tá? A palavra endurecidos é a palavra poró no grego, que vem de poros. Essa palavra poros era uma palavra grega usada para uma espécie de mármore que havia na época. Poros era um mármore, tá? Aí você já vai vendo como é que é. O mármore é uma pedra, um tipo de pedra que passou por um processo que fica duro demais, né? Fica duro demais. Então, poro significa feito como pedra ou petrificado. No sentido figurado da palavra pouro, significa insensível, maçante, imperceptível. É um coração de pedra, é assim, tá? Ele é insensível, imperceptível. É um coração calejado. É aquele calo que foi fazendo ferida, até que calcificou. Inclusive, eu vou falar sobre isso, né? Tanto calo, a pele ficou tão espessa, tão grossa, que tá dura agora. Basicamente, é esse o processo, tá? Imagina isso no coração. Aí, por exemplo, se você é um pedreiro, é um mestre de obra, eu mesmo, se você for capinar um lote, já capinei muito, viu? Mas se eu for capinar um lote agora com essas mãozinhas aqui, vai até sangrar, porque tá fina. Mas alguém que faz o trabalho com a enxada, ó, isso aqui endurece, porque vai cicatrizando e vai calcificando e a pele fica grossa. Então imagina o coração. Aí, se eu for capinar, por exemplo, eu vou sentir muita dor. Mas quem já está acostumado que a pele está grossa, calcificada, já está dura, não sente mais tanta dor. Fica insensível. E a questão não é mais só não sentir a dor. Não há sensibilidade alguma, tá? Porque quando fala do coração, o coração não sente só dor, sente alegria, sente felicidade, sente o prazer da salvação. Então um coração que está assim, petrificado, ele não consegue ter aquele mover do Espírito Santo. Por mais que o Espírito Santo vá e bata esse coração, ele está insensível. Então é um processo dele curando, até aquela pele ficar fina e sensível. Aí a pessoa vai sentindo mais, vai desejando mais, vai querendo mais. Então é um trabalho que só Deus, né? Significa calejado, ou seja, um repulsivo, né? Que significa denso. É um coração completamente desprovido da sensibilidade ou da percepção espiritual. Dentro de um termo médico, clínico da época, Hipócrates, que é o pai da medicina, né, diz que a palavra pouro, que significa endurecer, tem a ver com formar calos, tá? Isso foi aplicado também para as formações ósseas nas articulações, os calos, ou ossificação, né? Tem a ver com artrite também, né? Portanto, significa petrificar ou cobrir de calos. Também tem a ver com amortecer, que é o embotamento, como também tornar obtuso, ou até mesmo a expressão de morto, porque como não tem sensibilidade, como aquele tecido saudável, ele morre e fica uma pedra, uma crosta, não tem, esquisito. Imagina o coração dos discípulos, vendo milagres, prodígios, maravilhas, tudo aquilo. Eles viram, e não só viram, como viveram. Ó, toma aqui um pedaço de pão, e o pão multiplicava. Toma aqui 5 pães que deu para 15.000 pessoas, aparentemente. Eles vendo aquilo, os peixes também, e ainda sobraram os cestos cheios. Eles não entenderam aquilo. Eles não compreenderam aquilo. Porque o coração deles estava o quê? Duros.
insensíveis. Quantos milagres Deus não já fez? Quantos prodígios e maravilhas Deus já não fez na sua vida? E sabe por que você às vezes não sabe ser grato? Porque o seu coração ainda está duro. Eu disse esses dias atrás aqui, vou repetir, porque encaixa nisso daqui. Você já agradeceu pelos pequenos milagres? Pelas pequenas coisas que aparentemente, essas pequenas coisas que vão somando, depois isso se torna um grande milagre? Quando você faz um apurado, quando você fala assim, não, eu vou ver quantas coisas Deus já fez, você vai perceber que, por mais que foram coisas pequenas, como eu passo os testemunhos aqui, às vezes as pessoas, eu falo e as próprias pessoas já até aprenderam a falar. Para alguns parece um pequeno milagre, mas para mim é um grande milagre. Então, esse reconhecimento, quem está com o coração petrificado, ele não reconhece. Ah, Jesus podia me dar 1 milhão em vez de ser só 10 mil. Mas não consegue, né? É o coração. Não consegue entender o trabalhar de Deus, o agir de Deus, os milagres de Deus. Eu fico pensando, é a mente de Jesus. Jesus está operando milagres, prodígios e maravilhas, coisas sobrenaturais, e olhando para eles e vendo que eles não entendiam nada, que não compreendiam nada, e que o coração deles ainda continuavam duros, endurecidos. Mas uma coisa é positiva. Eles não entendiam, eles não compreendiam, e por isso que o coração estava duro, mas eles queriam outro coração. Por isso que eles continuaram ainda andando com Jesus. Porque é um processo. Eu já preguei aqui, já tem um estudo aqui também que eu já falei sobre isso, sobre a cegueira espiritual, que tem a ver com o coração. Quando Jesus aparece para eles com o corpo ressurreto, naquela ceia onde Tomé disse, deixa eu ver aqui se é mesmo o Senhor, e aquela cena de Jesus mostrar as feridas, naquele momento Jesus abre a mente deles. O coração foi quebrado, o coração de pedra deles, que impedia eles ter essa sensibilidade. Olhe para você, quanta insensibilidade ao Espírito Santo. Quantas mensagens, pregações, orações, palavras que eu tenho ensinado para vocês, pregado para vocês, que às vezes nem entram no seu coração porque você... E outros. Eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto o poder de Deus, eu não vejo Deus... Seu coração está muito insensível. Está duro. Quebranta esse coração na presença dele, meu irmão. Quebranta esse coração na presença dele, minha irmã. Pastor, Deus faz o milagre na vida de pessoas com coração de pedra? Faz. Mas o problema é a pessoa com coração de pedra reconhecer. Quando você reconhece, você elogia, você glorifica, você agradece, você honra. Senhor, é o segundo momento de oração. Eu orei para repreender o vento contrário. Agora eu oro para que o coração de pedra seja destruído, cancelado. O coração que está petrificado, que o martelo que esmiuça a penha, o martelo que é a palavra, quebre agora este coração. Toda insensibilidade, toda falta de percepção espiritual, de revelação, de luz, tudo aquilo que impede essa pessoa viver, reconhecer, sentir a glória, ver as pequenas maravilhas que o Senhor está realizando antes de fazer o maior milagre, a maior bênção. Quebra todo este mal agora. Visita o esposo, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe, e que no nome de Jesus, meu Pai, o milagre aconteça para quebrar os corações de pedra dessas pessoas, Senhor. Honra, Pai. Prospera, abençoe, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. É isso. Hoje, fizemos duas coisas aqui ao mesmo tempo. Repreendemos o vento contrário e quebramos o coração de pedra. E amanhã a gente continua.
com mais, com mais, com mais. Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração e até amanhã. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo, marcar o joinha, o gostei, a curtida no vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês.